Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre a renúncia do John Biden ao pleito eleitoral para presidente dos Estados Unidos. Estamos falando aqui de um fenômeno muito raro, em que poucas vezes nós tivemos casos de um presidente, digamos assim, no processo eleitoral de buscar reeleição, pedir para sair. E foi o que aconteceu com Biden. Então, nesse caso, estamos diante de uma situação nova, né? Uma coisa bem diferente, digamos assim, né? Porque um dos poucos que nós tivemos o mais próximo disso foi o Lyndon Johnson, né? No século XX, que resolveu não buscar a reeleição. E agora, de novo, mas agora com Biden. Mas a situação do Biden é um pouco diferente, porque estamos diante de um homem que começou a ter uma série de questionamentos sobre a sua saúde mental e física devido à sua idade mais avançada. Mais do que isso, os seus lapsos de memória, a dificuldade de argumento, o próprio debate que ocorreu, debate televisivo que ocorreu com Donald Trump, né, fez com que os eleitores e principalmente o Partido Democrata se convencesse de que ele não seria, na verdade, o candidato mais ideal para disputar com Donald Trump a presidência dos Estados Unidos. Nesse processo, então, estamos diante de uma situação, como eu disse, que é muito rara. Pouquíssimas vezes nós tivemos um caso assim na história norte-americana, de um presidente, de repente, buscar reeleição. Ele sai devido às pressões principalmente do seu próprio partido, o Partido Democrata. E nesse sentido, então, há também um boato de que um grande amigo do John Biden, um cara que ele respeita pra caramba, que é o ex-presidente Barack Obama, também conversou com ele, levou um papinho com ele para que ele realmente saísse do processo. Até porque todas as pesquisas mostravam que Biden perderia para Donald Trump. A gente sabe que eleições não é uma ciência exata, tá? A gente não pode dizer que de fato ele ia perder as eleições, porque há uma série de situações, de momentos, mas acontece que tudo está favorecendo o Donald Trump. Até o atentado que o Trump, na verdade, sofreu nos últimos dias, fez com que houvesse uma visibilidade muito grande em cima do adversário dos democratas. Fora isso, nós tivemos a convenção do Partido Republicano, que também possibilitou uma visibilidade muito grande também em cima do Donald Trump. Ou seja, ele está na onda, digamos assim. E, claro, para tentar quebrar essa visibilidade, essa exposição na mídia, que realmente foi muito grande nos últimos tempos, de Donald Trump por causa principalmente do atentado que ele sofreu, o Biden pediu para sair. E foi até interessante porque fez com que quebrasse um pouco a visibilidade realmente no adversário dos democratas. Porque com a renúncia do Biden, né, há uma visibilidade maior em cima da vice dele, a Kamala Harris, né, que provavelmente deve ser a sua substituta. Inclusive, isso é uma coisa que até o Biden publicamente já disse que gostaria muito que fosse ela. É claro que vai ter ainda a convenção dos democratas para decidir realmente quem será o substituto do Biden. Existe um governador da Califórnia, existe uma outra governadora, existem candidatos que podem substituí-lo, mas provavelmente a Kamala Harris, a vice de Biden, assumir esse posto. Até porque nas pesquisas eleitorais que ocorreram, quando botavam justamente a Kamala Harris como candidata na disputa com Trump, ela vencia, tinha uma margem digamos assim, de vantagem de 2 pontos, que está dentro da margem de erro, que daria, na verdade, um empate técnico. Mas, em geral, ela realmente tem mais força. Aí vem uma questão assim, mas espera aí, Nelson, se for de fato ela, né, qual é as chances? Já disse para vocês que quando se fala de eleição, nós não estamos falando de uma ciência exata, sabe? Não dá para dizer que eleição é 2 mais 2 é 4 e é isso. Não funciona assim. O processo eleitoral é diferente.
né? Nós sabemos que alguns anos atrás, quando Donald Trump chegou ao poder, disputou com a Hillary Clinton o processo eleitoral, ele venceu, né? Tivemos a possibilidade de, a primeira vez na história dos Estados Unidos, ter uma mulher presidenta, mas isso não aconteceu. Tá? Existe uma série de situações, né? Houve um argumento de que a Hillary não era uma pessoa tão carismática, ela não conseguiu, na verdade, convencer em alguns estados dos pêndulos, que se fala assim, que são decisivos no processo eleitoral, porque a eleição aqui nos Estados Unidos, gente, é muito diferente aqui do que aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil é aquela coisa, por exemplo, vota, né, em um determinado candidato, aí soma quem conseguir maior votação se torna presidente. Isso vai para governador, isso vai para prefeito. Lá não, lá é uma votação indireta, é uma eleição indireta, em que quem vai determinar são os delegados eleitorais. Tá? Esses delegados aqui vão definir, eles estão em determinados estados que são decisivos dentro desse processo. Então pode acontecer coisas muito estranhas, do tipo, como o que aconteceu com a Hillary Clinton, quando disputou com Donald Trump. Ela venceu no voto popular, né? A maioria da população norte-americana votou nela, entretanto ela perdeu nos delegados, nesses delegados eleitorais, né, nesses estados pêndulos, digamos assim. Tá? Então é um processo diferente. Vem aquela questão, uma mulher, ela perdeu, a Hillary Clinton. A gente tem que entender também uma coisa, está falando de um país muito machista, muito conservador, assim como o nosso. Né? E a candidatura de uma mulher sempre foi vista com uma certa desconfiança por uma boa parte da população norte-americana. Tá? Evidentemente que hoje você tem uma outra situação. Né? Você tem, por exemplo, uma situação em que a mulher, os direitos femininos cresceram muito nos últimos tempos, houve uma maior visibilidade do direito da mulher, e por tudo isso, né, a possibilidade agora de uma candidatura de uma outra mulher, no caso a Kamala Harris, dá uma vantagem muito grande, pode dar uma visibilidade maior até. Né? Então é uma outra situação. Vamos lembrar que nós tivemos agora a eleição, a primeira vez na história, uma mulher chegando a presidente no México, num país também extremamente conservador e machista. Vamos lembrar que a Comissão Europeia reelegeu a Ursula von der Leyen, que estão falando aqui de um modelo também ligado aqui à União Europeia. Então uma mulher chega mais uma vez, vai ter mais um mandato de poder. Então é uma situação diferente, é bem diferente, por exemplo, do tempo da Hillary Clinton. Então ela tem chance? Tem muita chance. Ela pode vencer a Kamala Harris. Ela tem tudo para isso, ela é uma boa debatedora, e ela tem aquele símbolo, na verdade, do American Dream, o sonho americano, né? Ela veio uma família de pais estrangeiros, né? Inclusive a mãe era de origem indiana, tá? E esses pais estrangeiros que chegam aos Estados Unidos, conquistam o sonho americano, né? E ela é esse símbolo, tá? Então a sua origem não é basicamente norte-americana, mas ela conquista, na verdade, uma série de coisas, a famosa ideia da meritocracia, através da sua habilidade, sua capacidade, né? Foi promotora de justiça. Então, é uma pessoa que, se tu olhar assim, simbolicamente, ela é realmente a ideia do símbolo do sonho norte-americano, do estrangeiro que vai lá para os Estados Unidos para conquistar sucesso, fortuna, notoriedade, é tudo isso. Então, as cartas estão abertas, digamos assim, tudo pode acontecer. Mas o que acontece é que o que os democratas fizeram de anunciar a renúncia do Joe Biden num domingo, né, foi estratégico. Tá? Quebra a visibilidade, a notoriedade em cima do Donald Trump e põe todos os holofotes em cima justamente de quem? Da Kamala Harris. Quer dizer, mais uma mulher pode disputar com certeza com o Donald Trump. Tudo indica que sim. Talvez a grande questão aqui é verificar quem vai ser o vice dela, que pode ser mais uma mulher. Né? E aí eu até digo que é um tanto complicado, porque numa sociedade extremamente machista, conservadora, uma mulher como presidenta e uma vice, talvez uma parte da população não encare isso de uma maneira muito legal.
de novo. Então, eu acredito, a minha opinião, singela opinião, que talvez venha como vice um homem, acredito eu. Então, tudo pode acontecer, mas o que é legal é que o processo eleitoral agora muda. E essa mudança faz com que novos atores apareçam. Haja também uma renovação de personagens no lado político, porque há um desgaste, assim como existe um desgaste político aqui no Brasil, que tu não vê novos políticos aqui no Brasil, são sempre as mesmas peças, sempre as mesmas caras carimbadas. Nos Estados Unidos não houve essa renovação. Então a Kamala Harris seria, na verdade, uma possibilidade de renovação, que é interessante. Vamos ver o que vai acontecer. Tudo é possível, mas em geral eu dizer que é diferente, porque mesmo o atentado com Donald Trump, se criou uma ideia de que o atentado poderia provocar, fazer com que o Trump tivesse uma vantagem muito grande em relação a John Biden, e isso não aconteceu. Não aconteceu. Então mostra que há um equilíbrio, há uma polarização muito forte nos Estados Unidos. E tudo pode acontecer. Então vamos ver o que vai se desenvolver daqui para frente. Mas provavelmente a Kamala Harris será a substituta de Joe Biden. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.